nós temos, graças a Deus, bastante atrativos aqui, né? Tanto naturais, culturais, socioambientais, né? Nós temos a área da reserva extrativista também, que foi uma luta comunitária, e hoje nós temos uma área de manguezal, que é uma reserva, onde nós produzimos ostra, né, nativa. Temos viveiros de engorda, então a gente faz essa vivência de levar o pessoal lá para conhecer o manguezal, conhecer os viveiros de engorda, conhecer a ostra. Então nós temos pratos preparados com recursos que nós mesmos produzimos. Nós temos a farofa da ostra, o pastel de ostra, entre outros pratos. Tem o artesanato local, principalmente é produzido pelas mulheres, né, utilizando madeiras, sementes, conchas. Nós temos atrativos naturais, trilhas, cachoeira. Ruína do antigo engenho de arroz. É um espaço construído pelos escravos mesmo, né? Que é a nossa história mesmo, né, contada por uma liderança comunitária, né? Normalmente é meu pai, o Chico Mandira. O Mandira ele é diferente por quê? Porque aqui os negros não fugiram para cá. Aqui era uma fazenda de produção de arroz do final do século XVIII. E o dono da fazenda, ele teve 3 filhos. E aqui no Mandira ficou uma filha dele chamada Celestrina Vinícius de Andrade. E aí ele teve também um filho como escrava, chamado Francisco Vicente. Depois que acabou o ciclo do arroz no Vale do Ribeira, ela foi embora. Só que ela, antes dela ir embora, ela fez um documento de doação dessa fazenda para esse meio-irmão dela, para o Francisco, em 1868, 20 anos antes da Lei Áurea. O Francisco tinha recebido a terra de herança e quem trabalhava naquela época aqui também ficou livre. E aí formou a família Mandira. Eu sou a 6ª geração da comunidade, né? Eu sou descendente direto do Francisco. Até o território de Mandira é bastante grande, são 1.200 alqueires paulistas, né? Tem mais de 3.000 hectares de terra. O que o pessoal vivia dela aqui naquela época era a cacheta e o palmito jussara. Cacheta é uma madeira nobre que tem na Mata Atlântica, como tudo existe. Cacheta, né, é uma madeira muito fácil de trabalhar. Naquela época era muito usado para lápis. O governo, na década de 60, criou o Parque de Jacupiranga. É um dos parques maiores que foi criado aqui, além da Ilha do Cardoso e outros parques de uso restrito aqui no Vale do Ribeira. O governo ficou satisfeito da época de pegar as terras dos tradicionais, ainda criou a Polícia Florestal, e jogou em cima das comunidades, proibindo tudo e tudo. Então nós não podemos fazer a roça, subsistência, nós não podemos tirar a cacheta, nós não podemos tirar o palmito, nós não podemos caçar. Foi a partir dessa época que a comunidade passou a ter aqui no manguezal a sua única fonte de renda, através das ostras. A princípio vendendo para o atravessador, que eram pessoas que conheciam o mercado, conhecia quem comprava ostra lá em São Paulo ou no litoral. Veio um francês para cá, começou a comprar ostra em caixa do pessoal, né? Na época foi uma boa, porque ele veio trazer uma maneira do pessoal ter uma renda. Só que ele aproveitou da falta de conhecimento dos moradores, do valor que tinha, e jogou o valor lá embaixo. Então nós ia para o manguezal, extraía ostras em grande quantidade, uma caixa, mais ou menos, caixa dessa de peixe, né, que usa para peixe, contendo em torno de 30 dúzias de ostra, era vendido. Quando nós paramos de vender, né, isso foi em 94, era vendido a menos de R$5. E depois apareceu um outro atravessador, um japonês, começou a comprar só o molusco, só a carne dela. Então era um trabalho, o esforço era muito maior, porque nós tínhamos que vir para o mangue, extrair uma por uma, né, levava para casa, chegava lá, tinha que bater num martelinho, deixava na água para facilitar, para abrir ela, e outro dia desmariscava. Então tirava só a carne, só o molusco, embalava num pacotinho de contêiner em torno de 10 dúzias e vendia a menos de R$1 para esse japonês. A partir da década de 90, notamos que o nosso manguezal estava entrando em escassez. Você ia no manguezal, você já não conseguia encontrar mais ostra, nem em grande quantidade, nem em pequena quantidade. Depois a gente chegou a perceber que nós fazíamos uma pesca muito predatória da ostra, porque a gente tirava em quantidade muito grande, 12 meses por ano, 30 dias por mês, de todo o tamanho, trazia para casa para desmariscar, para poder vender a carne do marisco. Aqui em Cananéia, na época a gente era muito discriminado, né, por ser uma comunidade negra, e ainda mais que nós trabalhava no mangue, né, porque para quem não conhece o mangue tem aquela lama pastosa, tem um cheiro forte. Então o povo daqui de Cananéia, hoje não, graças a Deus mudou totalmente, né, hoje é uma diferença muito grande daquela época, né, mas nós era considerada a negrada do Mandira, além de ser negro, ainda vivia na lama do mangue, né, porque era a forma de nós sobreviver aqui. Na época, né, quando a gente recebeu a proposta de fazer viveiro de ostra, pegar a ostra, colocar no viveiro para ela crescer lá, a gente chamava de engorda de ostra, né? E aí o pessoal daqui da comunidade falou que não queria fazer, né? Porque 20 anos a gente trabalhava com ostra, já desde 73 até
93, 94, é a hora que eles fizeram a proposta, o pessoal da Fundação Florestal e da USP fizeram a proposta. E aí eu peguei e falei para ele, ó, professor, se vocês quiserem me ajudar, já que a comunidade não quer, eu vou fazer o experimento. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente para. Mas eu gostaria muito de fazer. Aí eles me deram, né, um tabuleiro, uma tela. Eu fiz o tabuleiro, coloquei a ostra lá, a ostra começou a crescer. E o pessoal daqui da comunidade começaram a ir lá no meu viveiro, via que a ostra estava crescendo, né? Então, aí todo mundo queria fazer. E as ostras tá normalmente fixa, principalmente no mangue vermelho, né, onde tem a raiz escora, que é o rizófora. Ela faz a desova e depois de fecundada, as sementinhas se fixam, né, no caule do mangue, na raiz, ali ela cresce. Esse aqui é meu tio Jango, né? Ele saiu de manhã, foi pro manguezal, dentro da área da reserva extrativista do Mandira. Lá ele fez o extrativismo, então ele andou nos mangues em busca de encontrar as ostras. Ali ele extraiu elas entre 5 e 10 centímetros, agora ele acabou de chegar aqui para deixar elas no viveiro de engorda, que daí elas vão ficar armazenadas aqui. Quando ela estava no mangue, ela era de toda a comunidade. A partir do momento que ele foi lá e extraiu, agora vai pro viveiro dele, é ele que vai fazer o manuseio dela e o manejo. Por exemplo, igual aqui ele tirou, sei lá, 2 baldinhos, né? Antigamente se conseguia tirar muito mais, porque existia muito mais ostra, né? Naquela época, aí se ia para lá, tirava 5, 6, 7, 8 baldes desse aí, media numa caixa e vendia pro atravessador. Ele vai colocar aqui e tal, ele não vai conseguir vender de imediato, mas agora tá entrando a temporada. Nessas ostras aí, no mínimo, ele vai vender a R$10 a dúzia, no mínimo, a dúzia, né? Então, só hoje aqui, se ele tirou 22, é R$200 que ele vai conseguir. Normalmente elas ficam no banco de engorda aqui uma média de 6 meses, mais ou menos, né? Então você vai produzindo e armazenando, porque vai chegar agora no verão, no mês de 18 de dezembro a 18 de fevereiro, é o defeso da ostra também. Aí você não pode extrair de nenhum tamanho do mangue. Então ele vai conseguir comercializar durante esses 2 meses, as quais eles têm estocado nos viveiros de engorda. Aí ele faz a declaração de estoque junto ao IBAMA e consegue legalmente trabalhar com essa ostra durante o defeso. Essa que ele tem armazenado. São utilizados aqui dois tipos de tela, né? Uma tela plástica, de uma malha um pouco mais grossa para galinheiro, né? E uma tela fina para viveiro, de cobertura. Colocamos elas em cima dessa tela mais grossa, de uma malha um pouco maior. Essa tela ela está em cima de um tabuleiro fixo, numa área. Essa área aqui é conhecida como um alagado. Por quê? Quando a maré baixa, fica totalmente seco. Aqui é uma área que você consegue, não com facilidade porque é lama, mas você consegue transitar aqui e fazer o manuseio dos viveiros. Porém, quando a maré sobe, vai alagar tudo, vai cobrir tudo. E os viveiros, eles estão implantados mais ou menos na altura das raízes do manguezal, principalmente do mangue vermelho. É o lugar que as ostras vivem. Então, a ostra vai estar no viveiro, ela vai estar acompanhando essa questão de entre marés, né? A maré subiu, vai cobrir o viveiro, ela vai poder abrir sua válvula, vai poder filtrar, reter seu alimento, também no período fértil fazer a desova. E aí começamos a implantar os viveiros aqui, e esse tabuleiro nós utilizamos madeiras ou bambu, para fazer uma base de mais ou menos 1,5 m por 10 de comprimento, e colocamos essas ostras. E ali ela fica crescendo, e o tempo que ela está ali no viveiro, que enquanto não tiver mercado para levar para o mercado, ela fica desovando, ela desova, e a própria maré ajuda a repovoar o mangue. Então foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos aqui. Inclusive esse trabalho, né, depois de vários estudos com faculdade, com professores, com técnicos, e eles comprovaram, foi aprovado que o nosso trabalho ele é realmente sustentável. E esse trabalho ele trouxe para nós 2 prêmios. O primeiro prêmio, o prêmio Eco 99 pela Shell, que trabalhava aqui com nós, e depois o prêmio mais importante, o prêmio da Rio+10 pela ONU. Como eu falei para vocês, nós era considerado pessoas miseráveis, negro e vivia na lama do mangue. Hoje eu bato no peito com muito orgulho, né? Então nós somos negros sim, vivemos na lama do mangue para o mundo. Hoje o mundo nos conhece. Então eu fui o primeiro mandirano a sair daqui da comunidade, fui para a África do Sul, em Joanesburgo, receber o prêmio lá. Nós precisava se livrar do atravessador, nós precisava ganhar dinheiro de uma maneira justa. Foi aí que nós criamos em 97 uma cooperativa, a Cooperostra, né? Então a nossa ostra passou por um processo de certificação e conseguimos entrar no mercado. E aí realmente passamos a conhecer o valor que é dado à ostra. Passamos a ganhar mais, com isso produzir menos. Infelizmente nós tivemos pessoas boas que passaram para nos apoiar, mas tivemos pessoas também mal intencionadas. Nós tivemos, por exemplo, um gerente que contratou 4, 5 vendedores externos que viraram depois atravessadores. Ele contratou pessoas, chegou uma época a cooperativa estava com 12 funcionários CLT. Esse gerente acabou desviando alguns recursos, inclusive ele foi mandado embora
por justa causa na época, e muitas pessoas, muitos cooperados acabaram meio que invadindo, saindo da cooperativa. Calculamos, falamos, não, para nós é mais vantagem nós liquidar a cooperativa e trabalhar diretamente pela comunidade do Mandira. Então hoje, em todo lugar que nós comercializamos, vai ter um banner lá, Ostra da Reserva Extrativista do Mandira. Aqui são duas pessoas, dois grupos que comercializam. Um é o Aguinaldo, que é meu irmão, que é o responsável de uma equipe maior que trabalha com ele, e o outro é o Evaristo, meu primo. O Aguinaldo, ele vai atender todo o litoral paulista até o Guarujá. O Evaristo, ele já também tem uns clientes até aqui na parte litoral sul e centro, mas também ele vai até o litoral norte atender alguns clientes lá. E aí a questão do reconhecimento foi em 2002, que nós fomos reconhecidos como território de quilombo, né? Pelo Estado, pela Fundação Palmares, pelo INCRA também. O que levou ao nosso reconhecimento mais rápido foi a ruína, porque são trabalho de mão de obra escrava ali tem raiz, né, do nosso povo antigamente. O Estado de São Paulo, além do parque, estava querendo criar aqui em cima das comunidades uma estação ecológica, que é pior do que o parque. E aí a gente perguntou para os técnicos o que era isso, o que era estação ecológica, né? Ele falou, pessoal, estação ecológica, vocês são obrigados a sair daqui. Para vocês ficarem aqui, vocês têm que criar uma reserva extrativista. Foi aí a gente pediu, na época, né, fizemos um baixinado aqui da comunidade, mandamos para Brasília, porque a área de mangue também, na época, estava sendo invadido por catador de caranguejo do Rio de Janeiro, do Sul. E aí estava acabando com o nosso mangue, né? Além deles pegarem muito caranguejo, eles colocavam armadilha, colocavam veneno. Então aí foi criado em 2002 e para nós foi muito importante a criação da Resex, e aí hoje nós temos uma área de 1.175 hectares de mangue, que é só a comunidade Mandira que pode usufruir desse espaço. Nós temos aqui na comunidade uma média de 25, 26 famílias, mas 85 pessoas mais ou menos. Quem conhece esse ecossistema sabe o valor que tem. O manguezal, ele é riquíssimo. Ele é responsável por vida marinha, as vidas do estuário, peixes que usam o mangue como abrigo, animais que vivem no mangue, animais que visitam o mangue. Então, o mangue, ele tem um efeito positivo muito grande. Porém, esse cheiro forte dele, de matéria orgânica em decomposição, essa lama, ele acaba causando meio que um ambiente sujo. Tanto é que quase que todo o manguezal do nosso litoral foi aterrado, né? Virou condomínio, virou marina, virou isso porque o pessoal tinha o mangue como um ambiente sujo. E hoje o pessoal muitas vezes colhe as tragédias, né? Que o manguezal, ele funciona até como um amortecedor, né? De marés, ele consegue segurar muito essas marés grandes que vêm, vendaval e tal. E muitos lugares que não tem, o tempo acaba pegando e levando tudo. Tem o turismo de base comunitária, que é um trabalho super importante hoje para o Quilombo do Mandira, né? Para vários outros quilombos também que trabalham com turismo de base comunitária. Em 2000 para 2001, o ITESP adentrou a nossa comunidade para dar assistência e também trabalhar no processo de reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo. A partir desse momento, no mesmo patamar do reconhecimento, veio alguns apoios para tentar diversificar as atividades geradoras de renda. E um dos que foi apontado foi a atividade do turismo. Porém, para nós não tinha potencial nenhum, né? Nós não acreditávamos. O que nós temos aqui? Né? Nós não temos nada a oferecer a um turista, né? E aí depois começamos a fazer esse levantamento, né? Então começamos a ter capacitações. Eu mesmo fiz curso em 2004, né? Inclusive foi um curso oferecido em parceria com o ITESP para várias comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. E hoje, graças a Deus, nós temos um grande leque de parceria com agências, com escolas, com universidades. Estamos com trabalho com o pessoal do SESC também, né? E também nós temos a visita bastante de grupos de aventura, né? E hoje, graças a Deus, o turismo é uma realidade aqui no Mandira. Ela ainda não é a principal fonte de renda, mas ela calha muito, principalmente com a questão da baixa temporada. Ela ocorre no inverno, quando a comercialização de ostra é mais reduzida por conta da questão sazonal. Aí o turismo acaba complementando a renda nesse momento. A gente tem uma história aqui de luta mesmo, né? E superação, além de cuidar da natureza, porque a gente já sabia cuidar, né? A melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar muito, 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 muito.